Grupos de pessoas e equipas são a mesma coisa? É comum utilizarmos ambas de forma indistinta e neste episódio do meu podcast Grow with the Flow vou falar sobre as principais diferenças. Olá, sou o João Cordeiro, sou coach, orador e potenciador de talento e há mais de 15 anos que me dedico a desenvolver líderes, equipas e organizações. Costumamos usar as palavras grupo e equipa no nosso dia-a-dia. No entanto, existem algumas diferenças que são fundamentais que fiquem bem claras, não só para melhor discernimento entre ambos os conceitos, como para a sua utilização correta e apropriada. Até porque grupos e equipas têm comportamentos bem diferentes. E faço esta diferenciação porque é crucial destacar que todas as equipas são grupos, mas nem todos os grupos são equipas. E isto deve-se à existência de algumas características comuns a ambas as definições, mas outras são específicas das equipas. O termo grupo vem da psicologia social, onde o definimos como duas ou mais pessoas que interagem, exercem influência mútua e têm um objetivo comum. E quero dar-te um exemplo no âmbito profissional da mediação imobiliária, onde tenho até muitos clientes. Imaginemos uma agência imobiliária formada por 50 consultores. Todos têm a mesma atividade, trabalham na mesma agência, têm a mesma estrutura e a mesma liderança. Portanto, coexistem no mesmo espaço e tempo. Estes consultores interagem e influenciam-se mutuamente. Por exemplo, se um está altamente focado nas suas atividades e rotinas diárias, pode contagiar o outro a dar o melhor de si. Embora também possa acontecer precisamente o contrário, que é um deles chegar a uma reunião ou a um evento com mais vontade de conversar do que o habitual sobre temas que nada têm a ver com a atividade, e isso pode influenciar negativamente os outros e até a própria dinâmica desse dia. Portanto, todos têm um objetivo comum, seja angariar, vender, arrendar, recrutar ou qualquer outro, mas ainda faltam alguns elementos para que nos possamos referir a este grupo de pessoas como uma equipa. Uma equipa é também um grupo de pessoas que interagem entre si para atingir objetivos comuns, mas existem obrigatoriamente outros aspectos e características para que o possamos chamar de equipa. Primeiro, existe um sentimento de pertença e uma identidade coletiva, ou seja, as pessoas identificam-se mais com o nós do que com o eu. Segundo, existem papéis diferenciados dentro da equipa e cada um dos seus elementos sabe que funções tem que realizar e qual é o seu lugar na equipa. Terceiro, existem modelos estruturados de comunicação, portanto, os canais de informação são claros e formais. E em quarto e por último, existem normas concretas, ou seja, certas regras sociais que indicam às pessoas o que se pode e o que não se pode fazer dentro da equipa. Passar de um grupo a equipa é um processo que requer tempo e apresenta fases distintas na sua transição. Bruce Tuckman, um investigador na área da psicologia social, propôs 5 fases para que um grupo se transforme numa equipa e conquiste todos os seus objetivos. E eu quero partilhar contigo estas 5 fases. Primeira fase, a fase da formação. Esta fase é caracterizada pelo facto dos membros ainda não se conhecerem muito bem e começam a familiarizar-se entre si. Começam a criar relações, fazem muitas comparações entre si e avaliam os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Geralmente agem de forma muito individualista e tentam destacar-se dos outros, mas ainda querem evitar conflitos e não criam debates internos, o que demonstra a falta de maturidade da equipa. Embora estejam altamente motivados, ainda não conhecem muito bem os objetivos da equipa, nem os desafios e dificuldades que virão a enfrentar. E aqui chegamos à segunda fase, a fase do conflito. Nesta fase começa-se a construir mais confiança entre os membros da equipa e é aqui que as pessoas começam também a expressar mais as suas opiniões individuais. A divergência de opiniões cria geralmente muita tensão e as decisões e escolhas dos líderes começam também a ser questionadas. É uma fase muito desconfortável, mas absolutamente necessária para que se possa avançar no desempenho da equipa. Aqui o mais importante é adotar ações para gerir esta fase corretamente, facilitar a expressão de opiniões de todos os elementos, dizerem como se sentem e ao mesmo tempo aprenderem que o feedback genuíno é uma ferramenta que favorece bastante o crescimento da equipa e a concretização dos seus objetivos. O papel do líder é absolutamente crítico nesta fase, já que deve estar atento aos desentendimentos que são criados, gerir as opiniões e algo ainda mais importante, os egos. Se a gestão destes conflitos for evitada, esta fase pode durar muito tempo e podem ser criadas relações
ou dinâmicas relativas entre os elementos da equipa, o que origina um decréscimo significativo da motivação que pode vir a ser muito difícil de resolver num futuro próximo. Passamos à fase 3, a fase da definição de normas. Só passamos à fase 3 de uma equipa quando ultrapassamos completamente a fase do conflito. Os membros aprenderam a expressar-se melhor, a entender-se melhor, aceitam diferentes personalidades e opiniões e estão conscientes dos seus próprios preconceitos em relação aos colegas. Embora possam surgir alguns pequenos desentendimentos e conflitos, o sentimento geral é de colaboração para atingir um objetivo comum. Cada pessoa sabe qual é a sua responsabilidade e trabalha para o sucesso da equipa. Nesta fase, podem ter algum receio de manifestar as suas opiniões para não terem de voltar à fase anterior, à fase do conflito. E chegamos à fase que todos os líderes procuram, a fase do alto desempenho. Esta fase caracteriza-se por uma motivação elevada, quer a nível individual, quer coletivo. As pessoas são altamente competentes, trabalham de forma autónoma e responsável, cumprem o seu papel e confiam que os seus colegas estejam a fazer o mesmo. Aprenderam a gerir os conflitos que possam ocorrer na equipa, fruto da superação das fases anteriores. Definir claramente as normas e os papéis é fundamental para que esta fase se desenrole e possibilite elevados níveis de desempenho. Ainda sobre a fase do alto desempenho, quero sublinhar que nem todas as equipas são capazes de a alcançar. Só aquelas que aprenderam verdadeiramente a gerir conflitos, a superar as dificuldades juntos e que adquiriram competências complementares, como, por exemplo, a comunicação assertiva, a empatia e a capacidade de adaptação a novas situações e contextos desafiantes, é que o realmente conseguem fazer. Além do mais, quando existe uma mudança de líder ou a integração de um novo elemento, isso pode fazer com que a equipa caia para alguma das fases anteriores. Gerir e manter a fase do alto desempenho é um dos principais, se não o principal desafio de um líder. E para o saber fazer corretamente tem que estar preparado, capacitado e, acima de tudo, tem que treinar. E a verdade é que muitos líderes não se preparam para nada disto. Se és líder de uma equipa e queres potenciar as tuas pessoas e elevar o desempenho coletivo, posso ajudar-te neste caminho de progressão, mas falarei um pouco disso já a seguir à quinta e última fase de uma equipa, a fase da dissolução. Aqui, na fase da dissolução, a equipa materializou integralmente o seu propósito, ou seja, o motivo pelo qual foi criada foi alcançado ou o prazo para o atingir acabou, independentemente do resultado alcançado. Por exemplo, no futebol ou num outro desporto coletivo, isto acontece quando termina a época desportiva e a equipa é dissolvida. Quer isto dizer que haverá jogadores cujo contrato não será renovado e que mudarão de clube e, naturalmente, virão outros jogadores novos durante o período do verão. Já se falarmos num outro contexto profissional, poderemos olhar para os 12 meses de faturação de uma empresa ou para a implementação de um projeto com um prazo específico, isto porque, dependendo da equipa, os indicadores de avaliação e análise podem ser diferentes, ou seja, nem sempre é faturação. O que acontece é que muitas vezes o ano termina e esta fase não é gerida de forma nenhuma, simplesmente deixa-se o tempo passar e que as coisas se resolvam sozinhas. Mas é crucial considerar que esta fase pode ser muito estressante para vários elementos da equipa e que pode implicar situações traumáticas, tanto para os que permanecem, quanto para os que não continuam. É fundamental planear com o máximo de espaço-tempo possível para que as pessoas que não continuam possam ser realocadas em outra equipa ou até dentro da mesma equipa, mas com outro papel. É também muito relevante, como fecho, evidenciar perante todos o que conseguiram conquistar juntos e a contribuição individual de cada um para que isso fosse possível. Transformar um grupo numa equipa é por si só um grande desafio, para mais quando temos diferenças culturais, gaps geracionais, diferentes idiomas, educações, valores e crenças. A peça-chave em todo este processo é o ou a líder, pois é ele que não só deve ter a consciência de que o alto desempenho é um processo construtivo e cumulativo, como se deve preparar de forma intencional para navegar estas 5 fases. Se quiseres saber como te posso ajudar na tua preparação, capacitação e treino para levares a tua equipa ao alto desempenho, agenda uma sessão de diagnóstico comigo através do link na descrição deste vídeo ou visita o meu site em joaocordeiro.com. Como sempre, espero ter estado ao teu serviço, um forte abraço intencional e até breve.